O segundo trimestre de 2018 foi marcado pela elevação de alguns riscos já apontados no início do ano. Destaca-se, desta forma, a possibilidade de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. No dia 6 de julho, a disputa saiu do campo das ameaças, com os Estados Unidos iniciando um processo de tarifação em 25% de 34 bilhões de produtos importados na China e a China retaliando na mesma proporção. Até o momento, o impacto dos produtos taxados na economia ainda é pequeno. A maior preocupação se dá no escalonamento dessa disputa. O Fed, em ata recente, já começa a discutir alguns impactos nos índices de confiança. Algumas empresas americanas, tais como Harley-Davidson e GM, já começam a falar em diminuir níveis de investimento e talvez rever seu quadro de funcionários. Questiona-se ainda a histórica aliança de Estados Unidos e Europa desde o Acordo de Bretton Woods. A Europa já acena com algumas retaliações após os Estados Unidos falar também em tributações de produtos europeus. Os Estados Unidos discutem a falta de investimentos de países aliados no segmento bélico e as suas contribuições à OTAN. As incertezas na política comercial crescem num cenário de redução da liquidez global. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve continua seu processo de elevação das taxas de juros para conter um superaquecimento da economia local e para evitar riscos inflacionários. Já o Banco Central Europeu indicou o fim do programa de compra de ativos ainda este ano e sinalizou para o segundo semestre de 2019 para o início da elevação das taxas de juros local. Na Ásia, a economia chinesa tende a acelerar depois de um primeiro trimestre bastante forte. O cenário de turbulência global gerou uma série de perdas no mercado acionário chinês e a elevação de riscos no mercado de crédito local. No país, os empresários dão as ações das próprias empresas como colaterais na obtenção de crédito local, e uma desvalorização extrema destes ativos pode gerar problemas na colateralização dessas dívidas e até na antecipação de garantias. Este ambiente de turbulência global impactou os países emergentes, principalmente nos mercados cambiais e acionário, o que foi potencializado no Brasil pela piora das expectativas econômicas e pelas incertezas no processo eleitoral. No início do ano, a expectativa de que um candidato que defendesse as reformas necessárias para o país e a crença de que teríamos um crescimento em torno de 3% em 2018 levava a um certo otimismo em relação ao mercado. Porém, os dados relacionados à economia vieram mais tímidos do que o esperado e as pesquisas eleitorais contribuíram para um cenário de aumento das incertezas, com elevação de brancos e nulos e uma maior quantidade de votos em candidatos de extrema direita ou de esquerda. A greve dos caminhoneiros contribuiu para potencializar essa situação, com a paralisia total de alguns setores-chave na economia e possíveis impactos inflacionários, principalmente no curto prazo. Os gestores de recursos foram obrigados a rever o seu balanço de riscos. A alta de 200 bips em alguns vértices da curva e a queda de 14,76% no Ibovespa no trimestre mostra que a turbulência levou ao aumento da volatilidade nesses mercados. Continuamos enxergando um cenário de alta volatilidade e de incertezas apenas se dissipando após o período eleitoral.